A gente vai fazer uma reflexão sobre a palavra de Deus, a gente vai falar aqui sobre alguns assuntos. Eu espero que o Senhor ele fale poderosamente ao seu coração, né? Eu apenas sou um expositor da palavra de Deus, mas o Espírito Santo ele sabe o que você precisa, o Espírito Santo sabe o que você necessita e ele sim, é ele quem vai falar poderosamente ao seu coração nesse momento. Bom, se você tem a sua Bíblia aí, né, abra no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 26, verso 6. O Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 6. Se você tem a sua Bíblia aí, próxima a você, peço que você pegue a palavra de Deus para que a gente possa refletir nessa mensagem, tá legal? O capítulo 26 do livro de Mateus diz assim: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, disse aos discípulos: vocês sabem que daqui a 2 dias será celebrada a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Quando Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume precioso, que ela derramou sobre a cabeça de Jesus. Estando ele à mesa, vendo isto, os discípulos ficaram indignados e disseram: para que esse desperdício? Este perfume poderia ter sido vendido por muito dinheiro para ser dado aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que vocês estão incomodados? Ou melhor dizendo, por que vocês estão incomodando esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Porque derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade lhes digo que, onde for pregado em todo o mundo este Evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Beleza? Pois bem, pessoal, sem dúvida nenhuma, esse é um dos textos mais excepcionais da palavra de Deus, né? A história da mulher com o vaso de alabastro é uma mensagem pregada, é uma reflexão muito falada em diversos estudos, em várias pregações, né? Em diversas igrejas por aí. Porque sem dúvida nenhuma é uma história que nos traz muita reflexão e nos leva a um pensamento sobre o que de fato tem sido prioridade em nossa vida, o que de fato a gente tem considerado como importante. Esse texto ele é tão maravilhoso e tão magnífico que ele está mencionado em todos os evangelhos. O Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de João, né? No Evangelho de Marcos está no capítulo 14, verso 3, no Evangelho de Mateus, onde lemos, no capítulo 26, verso 6, em Lucas, no capítulo 7, verso 36, e no livro de João, no capítulo 12. Relata, né,
a história dessa mulher. E é interessante que antes disso, Jesus ele estava falando e ensinando sobre as suas parábolas. Jesus ele estava falando sobre a parábola dos talentos, né? A história de um senhor que ele distribui talento aos seus funcionários e ele relata, né, que ele vai voltar. Então ele vai voltar e ele quer saber o que aqueles funcionários vão fazer com aquele talento que foi distribuído. A história conta que um dos servos, né, a quem ele deu talentos, multiplicou, né? O outro também multiplicou os talentos, mas um dos servos resolveu esconder. Quando esse senhor ele veio, quando o senhor, né, ele voltou, ele começou a retribuir aquelas pessoas segundo o talento, ou seja, segundo o emprego que cada um deu aquele talento que foi ali, né, lhe confiado. No entanto, aquele servo que pegou aquele talento e escondeu, pensando que estava fazendo algo de bom para não correr, ou seja, para não correr risco de perder aquele talento, ele resolveu guardar para si, e ele apresentou ao Senhor quando esse Senhor chegou. E ele foi completamente criticado, ele foi completamente punido por aquela atitude dele. Ou seja, essa reflexão dessa parábola que Jesus está contando antes dessa história que a gente vai meditar hoje, também está relacionado um pouco com a história dessa mulher. E Jesus ele estava enfatizando sobre o que estamos fazendo para contribuir para o crescimento do reino de Deus. Se Deus ele tem entregado algo na sua mão, né, algo como inteligência, recurso, capacidade, competência, o que você tem feito com isso? Será que você tem usado isso como benefício próprio? Ou será que você tem usado os recursos que você tem para poder fazer com que a palavra de Deus, para fazer com que o crescimento, né, da palavra de Deus através do Evangelho de Jesus Cristo alcance mais pessoas? Jesus está querendo dizer que não podemos reter aquilo que Ele nos deu. Se outrora você era uma pessoa que não tinha sido alcançado por essa graça, se outrora você era uma pessoa que vivia, né, fora dessa graça, fora do alcance desse amor de Deus, o Senhor ele foi benevolente com você, ele te trouxe para perto dele, ele te resgatou, ele te salvou, sem que você fizesse nada. Você não precisou fazer nada para merecer essa graça, e não haveria nada que você poderia ter feito também para tê-la, mas o Senhor, pela sua infinita misericórdia, ela te alcançou. E hoje você tem em suas mãos e dentro do seu coração algo grandioso que te traz esperança, te traz, mesmo em meio a dificuldades, você olhar para um futuro e saber que, por mais que tudo dê errado, né, você já tem algo muito maior garantido que te dá uma vitória. É por isso que nós temos esperança, porque a nossa esperança ela não está nesse mundo, a nossa esperança ela está em Cristo Jesus, porque com a sua morte e ressurreição, através da obra da cruz, através, né, se submetendo ao plano de salvação, Ele nos trouxe essa esperança, a esperança na salvação. Então, independente do que nos aconteça, uma vitória maior já nos é garantida por intermédio de Cristo Jesus. Mas quantas pessoas aí fora ainda estão nas garras do pecado, ainda estão mergulhadas na lama, né, que é esse mundo? E você tem essa ferramenta, você tem esse talento. Então, será que você vai ser esse servo que está
guardando e retendo algo tão maravilhoso que Deus te proporcionou e entregou na sua mão? Ou será que você vai ser como aqueles outros servos que multiplicaram aquilo que lhe foi entregue? Então, é baseado nessa reflexão que Jesus está explicando a parábola dos talentos. E Jesus, então, ele começa a se direcionar para Jerusalém. Próximo de Jerusalém ficava a cidade de Betânia. E nessa altura, Jesus já tinha realizado diversos milagres. Um deles, muito especial, foi a ressurreição de Lázaro, o seu amigo. E a palavra cita que a palavra vai falar que ele para numa casa de um fariseu, né, chamado Simão o leproso. A Bíblia não deixa claro de quem se trata, né, quem é esse Simão o leproso. Mas Jesus, ele para na casa dessa pessoa e ele está alguns dias antes de uma festa muito importante em Israel, que é a festa da Páscoa, ou a festa dos pães sem fermentos. A festa da Páscoa, né, a Páscoa judaica, ela é completamente diferente da Páscoa cristã. A Páscoa judaica se comemora a libertação do povo hebreu, né, dos 450 anos ou 430 anos mais ou menos que eles viveram aprisionados no Egito. Então, a libertação, né, desse povo das garras de Faraó, a festa, né, dos pães sem fermento, então sempre comemorada, se eu não me engano, no 15º dia do mês de Nissan, né, do calendário hebraico. Então, a festa da Páscoa é diferente da festa cristã. Na festa cristã, ou melhor dizendo, na Páscoa cristã, a gente comemora, né, a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, na tradição judaica, era uma festa completamente importante, era uma festa completamente significativa, onde diversos povos da região se concentravam ali. Então, os principais líderes, né, do Sinédrio, né, os principais sacerdotes e anciões, eles não queriam prender Jesus naquele momento, até porque poderia, né, pegar mal politicamente para o governador, que na época era Pôncio Pilatos, o governador romano. Então eles, de uma forma bem escondida, estratégica, estavam ali articulando prender Jesus logo após essa festa, porque eles não queriam, né, trazer nenhum tumulto. Ora, Jesus estava ali, estava na casa de Simão o leproso, estavam ali Lázaro, eu acredito que os seus discípulos também estavam ali, o fariseu, né, dono da casa, estava ali. E em dado momento a história vai contar que uma mulher entra correndo dentro dessa casa. E essa mulher, ela rouba a cena de tudo que está acontecendo ali. Imagina que Jesus, nessa altura, ele, né, talvez aí alguns dias anteriores a essa festa, ou a esse exato momento onde a gente está aqui falando, que é o momento onde Jesus se encontra na casa de Simão, o leproso, ele havia ressuscitado Lázaro. Então, a fama de Jesus percorreu por toda a região. Então, acredito que quando Jesus chegou naquela casa, tinha muitas pessoas ali, os seus discípulos, os vizinhos do próprio Simão, né? Porque Jesus era alguém muito falado, então todo mundo queria saber quem era, todo mundo queria estar perto. Então imagine
Jesus dentro de uma casa lotada de pessoas, que provavelmente, né, a maioria eram homens, e uma mulher, ela entra e tira a atenção de todo mundo. E a gente precisa lembrar que a gente está falando de uma época onde a cultura era completamente machista. Então, para uma mulher entrar correndo era algo muito significativo, e a Bíblia e a palavra de Deus em outro evangelho diz que era uma mulher pecadora, né? Em outro evangelho vai falar que Maria, né, ela se dirigiu a Jesus, mas a Bíblia não especifica. Muitos estudiosos entendem que é Maria, a irmã de Lázaro, né? Mas há ainda aí não há um consenso em relação a isso. Mas enfim, essa mulher, ela rouba essa cena e ela faz algo completamente inusitado, algo completamente diferente. Ela faz algo que aos olhos daqueles homens ali era surreal. Então ela causa espanto para todas aquelas pessoas que estão ao redor de Jesus. A palavra diz que ela pega um vaso, né, um vaso de alabastro, e ela quebra esse vaso. Entenda que o vaso de alabastro é uma espécie de vaso feito de uma cerâmica muito fina, muito luxuosa, de uma pedra branca, né, que geralmente não encontra em qualquer lugar. E esse tipo de vaso, esse tipo de cerâmica, era para armazenar, né, servia como armazenamento de óleo e também de perfume. Se não só bastasse o vaso, né, ser algo muito luxuoso, muito caro, o que continha dentro desse vaso era algo extremamente preciosíssimo. A palavra vai descrever, se eu não me engano, no Evangelho de Marcos, que dentro desse vaso tinha um perfume, né, de uma planta não tão comum em Jerusalém, em Israel. Vai falar sobre o perfume do nardo. Nardo é uma flor que é encontrada ali na região do Nepal, na China e na Índia. E para você poder extrair esse perfume é algo tão complexo que, se você ajuntar diversas plantas do nardo, que são plantas que contêm espinhas, se você ajuntar muitas delas e espremê-las, elas vão conter, né, elas vão pingar pouquíssimo óleo. Então, tanto, né, só pelo fato daquela planta não existir em Israel, só pelo fato da preparação, né, tanto do óleo quanto para o perfume ser algo completamente difícil de fazer e de ter, aquilo tornava aquele perfume, aquele óleo muito caro, muito significativo e muito representativo. Uma história paralela à Bíblia Sagrada vai dizer que uma pessoa, para poder comprar, né, se eu não me engano, um pouco daquele óleo, ela teria que trabalhar equivalente a um ano para ela poder, né, ter só um pouco daquele perfume, só um pouco daquele óleo. Então acredito que Maria, ela já vinha ajuntando por um bom tempo para poder ajuntar aquele óleo para ela, para guardar para uma ocasião especial. Mas nesse momento ela entra correndo dentro daquele lugar, ela quebra aquele vaso e ela derrama aquele perfume sobre a cabeça de Jesus. E a história diz que aquele perfume começa a exalar por dentro daquela sala. Se não só bastasse ela começar a ungir Jesus,
né, com aquele óleo, com aquele perfume, ela também enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. E aí um alvoroço é causado naquele ambiente, né? O alvoroço toma conta de todo aquele ambiente, porque aquela mulher, a história diz que era uma pecadora, mas não fala que tipo de pecado ela cometeu. E num dos evangelhos conta que o dono dessa casa, o fariseu, ele olha, né, para aquela mulher tocando Jesus e fazendo aquele ato, e ele diz assim: se esse homem fosse verdadeiramente profeta, ele saberia quem é essa mulher que está tocando nele. Talvez essa mulher poderia ser uma adúltera, uma prostituta, né? Eu sei que as pessoas não tinham bons olhos para com ela. E em outro evangelho, a palavra vai dizer que Judas, ele olha para aquela cena da mulher desperdiçando, né, na mente dele todo aquele, sabe, todo aquele valor em óleo, que era algo completamente considerável. Ele vai julgar aquela mulher, e ele diz assim que por que, né, ao invés de desperdiçar aquele óleo, por que não pegou aquele óleo, vendeu e deu aos pobres? Mas Judas, ele não falou isso porque Judas estava preocupado com os pobres. Judas falou isso porque Judas era ladrão. Ou seja, a atitude daquela mulher foi algo que, aos olhos das pessoas que estavam ali, foi algo completamente abominável. Mas é interessante o que Jesus, ele fala para essa mulher, né? Ou fala acerca dessa mulher. Jesus, ele começa a repreender então aquelas pessoas, né? Jesus disse assim: por que vocês estão incomodando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Porque os pobres, né, vocês estarão sempre com eles, mas a mim vocês nem sempre terão. Porque derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Então Jesus, ele reconhece a atitude que essa mulher teve. Essa mulher, ela alcança esse perdão. E a atitude dessa mulher nos leva a algumas reflexões nessa noite. A primeira reflexão é sobre a generosidade sacrificial. A generosidade sacrificial. E é uma pergunta que eu te faço, e uma pergunta que eu queria que você fizesse a si mesmo. O que você tem oferecido ao Senhor? Eu sei que na nossa rotina a gente tem diversos afazeres, né? A gente tem o nosso trabalho, a gente tem os nossos estudos, nós temos os nossos compromissos pessoais, nós temos a nossa família, de tantos afazeres. O que tem sido prioridade na sua vida? Essa mulher, ela não olha para o valor, né, daquele perfume, daquele alabastro. Ela não olha para o quanto aquilo significava em dinheiro, mas ela soube olhar o momento e não desperdiçar aquele momento, porque o mestre, ele ia ser sepultado, e ela foi a primeira pessoa a ungir a Jesus. Uma pecadora foi a primeira pessoa a ungir a Jesus num ato de fé, demonstrando a sua generosidade em relação a Jesus e o seu sacrifício. Ou seja, ela priorizou, ela fez daquele momento um momento único e exclusivo na vida dela. O que você tem oferecido ao Senhor? Essa pergunta nos deixa o tanto quanto em crise, porque geralmente a gente prioriza aquilo que aos nossos olhos, aquilo que no nosso entender é algo mais importante, é algo significativo. Então geralmente a gente tende a
tratar como prioridade aquilo que nos interessa. Então, muitas vezes é o trabalho, é a faculdade, os nossos relacionamentos. Mas hoje o texto e o exemplo dessa mulher nos convida a pensar sobre como temos usado o nosso tempo. Será que Cristo ele tem sido uma prioridade na nossa vida? Será que o relacionamento com Deus, o tempo com Deus, as coisas de Deus tem sido algo primordial na nossa vida? Ou a gente tem tratado as coisas de Deus e deixado em segundo plano? Muitas vezes a gente está tão perdido nesse contexto social que a gente vive, que nos tornamos cada vez mais pessoas religiosas. Estar na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta e domingo não faz de você um cristão, não faz de você um filho de Deus. Andar de terno, de gravata, uma saia até o pé, ou ter um vocabulário de crente, não torna você um cristão, torna você um religioso. O que vai tornar você um cristão é como você tem priorizado a sua vida. O que torna você um cristão é como você tem valorizado as coisas de Deus. O que torna você um cristão é o quanto você se preocupa com as coisas de Deus. A palavra do Senhor diz que devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas Ele nos acrescentará. Então muitas vezes somos tão preocupados com o dia de amanhã, com o que vai ser do nosso futuro, e estamos desperdiçando a melhor oportunidade, que é estar na presença do Mestre, que é estar na presença de Deus. E quando estamos desperdiçando esse tempo, quando estamos desperdiçando a presença do Mestre, nos atentando com outras coisas, essas outras coisas tendem a nos esgotar emocionalmente, tendem a nos deixar ansiosos, muitas vezes adoecidos emocionalmente. Quantas vezes você já se pegou ansioso ou adoecido emocionalmente por se preocupar demais, talvez com o seu trabalho, talvez com o seu casamento, com o seu relacionamento, talvez com questões que estão acontecendo na sua família? Você, investiu o seu tempo, investiu recursos, investiu tanta coisa e nada se resolveu. Você está investindo o seu tempo na direção errada. Quando estamos fora do propósito de Deus, quando estamos fora da direção do Espírito Santo, a nossa vida tende a caminhar para algo fadigante. Ou seja, a gente faz e muitas vezes não vemos resultados e ficamos cansados, fadigados e esgotados emocionalmente. Mas quando priorizamos as coisas de Deus, quando priorizamos o nosso tempo e damos prioridade para aquilo que realmente importa, quando estamos debaixo dessa direção do Espírito, você pode ter a plena convicção que, por mais que você esteja dentro de uma necessidade, quando estamos debaixo da direção de Deus, tem o recurso, tem o milagre, tem a resposta, tem a providência divina. Porque é sobre aquilo que priorizamos que realmente vai revelar o que está dentro do nosso coração. É aquilo que de fato priorizamos que vai revelar se de fato Deus tem sido prioridade em nossa vida ou não. E meu querido irmão, não perca o seu tempo com coisas desnecessárias. Priorize as coisas de Deus. Uma outra reflexão que eu queria trazer aqui nesse momento é sobre o reconhecimento, da divindade de Jesus Cristo. Essa mulher, para fazer isso, para entrar naquela sala correndo,
para ela poder vencer todos os preconceitos daquela época, todas as possibilidades de julgamento que ela teria, para ela poder pegar aquele recurso dela, talvez, no ano inteiro, e quebrar sobre Jesus e derramar sobre ele o óleo, o perfume. Ela jamais teria feito se ela não reconhecesse nele a sua autoridade como Messias, como Cristo, como Senhor. Reconhecer Jesus Cristo como Messias, como Senhor da nossa vida, é se submeter a essa vontade, é estar debaixo dessa autoridade. Ela não se importou com os comentários maliciosos daquelas pessoas que estavam em volta, do próprio comentário do dono da casa, do comentário de Judas. Ela não se importou com os olhares, ela simplesmente viu a oportunidade e se submeteu a essa vontade, reconhecendo a autoridade do Messias e pensando: eu não posso desperdiçar esse tempo, eu vou ungir o meu mestre. Então, quando reconhecemos a divindade de Cristo, a gente se submete a essa vontade. E aí que está uma grande questão. Se submeter à vontade de Deus é se permitir ser direcionado pelo Espírito Santo. Um texto no livro de Atos dos Apóstolos vai relatar a história, de que Paulo estava querendo pregar, indo ali para a sua segunda viagem missionária. Ele estava querendo ir pregar na Galácia, só que a palavra de Deus diz que ele foi impedido pelo Espírito Santo de pregar naquele lugar. Ora, a Galácia era uma região comercial, onde por ali passavam muitas pessoas de vários lugares. E talvez na mente de Paulo, a pregação da palavra de Deus naquele lugar seria excepcional, seria bem aceita, bem recebida. Mas aí, a palavra diz que o Espírito Santo e o próprio Espírito de Jesus o impediu de pregar naquele lugar. Então, quando a gente se submete a essa vontade de Deus, quando a gente reconhece essa autoridade divina, a nossa vida já não está mais no nosso controle. A nossa vida, ela está sob a direção do Espírito Santo. E nem sempre o Espírito Santo, ele nos leva a lugares agradáveis. Nem sempre o Espírito Santo, ele faz o que você quer. Nem sempre o Espírito Santo, ele vai fazer aquilo que o seu coração deseja. E entender essa autoridade de Cristo sobre a nossa vida é ter um amadurecimento espiritual. Porque se você não tem um amadurecimento espiritual, você começa a ser aquele cristão mimado, como uma criança que, quando os pais não atendem à necessidade, aquela criança, ela começa a espernear, ela começa a chorar porque ela quer aquilo, e não há o que você possa fazer para ela parar de chorar, mas ela quer que aquela vontade dela seja aceita. A maturidade espiritual é quando você tem os seus projetos, você tem os seus desejos, as suas vontades, e você fala assim para o Senhor: eu prefiro deixar os meus desejos, as minhas vontades, eu prefiro deixar tudo que eu planejei até aqui de lado para estar sobre a sua vontade. Porque a palavra de Deus diz que a vontade do Senhor é boa, é perfeita e é agradável. Gil, mas eu estou passando por um momento difícil. Mas se a sua vida está debaixo dessa vontade, mesmo na dificuldade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mas está dando tudo errado, não está saindo nada como você planejou. Mas se você está debaixo dessa vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Porque ela está, ela está sendo direcionada pelo Senhor Jesus. Gil, e o que significa essa vontade de ser boa, perfeita e agradável, mesmo eu passando por situações difíceis? Significa que, independente se você está em uma crise onde você está sofrendo, se a vontade ela é boa, perfeita e agradável,
vai haver paz no seu coração, vai haver tranquilidade no seu coração. Você vai desfrutar aquilo que o apóstolo Paulo desfrutou quando ele estava em um momento de crise. O Senhor olhou para ele e falou assim: Paulo, a minha graça te basta. A graça do Senhor é você ter paz em meio a um turbilhão de problemas, porque você sabe que Cristo, Ele está cuidando da sua vida. É uma paz que excede a todo entendimento. É uma paz que o mundo não compreende, porque o mundo ele está completamente limitado a espaço, tempo e circunstâncias. Então as pessoas estão cada vez mais adoecendo emocionalmente, porque não vem saída para os seus problemas, não vem saída para as suas necessidades, não vem saída para a situação difícil que elas estão passando. Por quê? Porque a esperança dessas pessoas está completamente no espaço, tempo e na circunstância, coisa que nós, eu e você, somos completamente limitados. Mas quando estamos debaixo da vontade desse Espírito, quando reconhecemos a autoridade do Messias, quando reconhecemos a autoridade do Mestre, Ele está além do tempo, além do espaço, além da circunstância. É por isso que a vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, porque não importa o resultado final, a vitória maior já está garantida. A vitória maior é a sua vitória na cruz do Calvário por intermédio de Cristo Jesus. Talvez a sua vitória não seja nessa vida, mas uma vitória Ele já nos garantiu, que é a vida eterna ao lado dele. Será que você está preparado para desfrutar essa vontade que é boa, que é perfeita, que é agradável? Olha, essa mulher, quando ela está ungindo Jesus, o dono da casa fala assim: se esse homem é profeta, ele saberia quem é essa mulher. Todas as vezes que você levanta para se posicionar dentro do reino de Deus, pode se preparar que você vai receber críticas. Pode se preparar que você vai ser apontado. Pode se preparar porque você vai ser julgado. Esse homem não estava só julgando a ela, mas também estava julgando a Deus, porque na visão dele, ele olhou para o passado daquela mulher. Porque a palavra no Evangelho de Marcos diz que aquela mulher ela era uma pecadora. Então, talvez ela fosse uma adúltera, prostituta, enfim, independente do passado dela. Quando você se levanta e toma uma posição diante de Jesus, você é apontado pelos seus erros, pelo seu passado, por aquilo que você fez. Mas é algo tão extraordinário, porque na conduta do homem, na nossa típica sociedade julgadora e caluniadora, as pessoas elas só sabem apontar aquilo que você fez antes de chegar até Cristo. As pessoas elas só sabem apontar o seu passado antes de Cristo. Sabe por quê? Porque dentro do âmbito humano, a pessoa ela não vê uma possibilidade de restauração, de melhor. Ela não te vê como uma pessoa na qual pode ser transformada, pode ser mudada, ou pode, sabe, ser uma outra pessoa. Se você tinha um caráter lá atrás, as pessoas não acreditam que você possa mudar esse seu caráter e ser uma pessoa completamente melhor e diferente, porque o mundo ele está limitado ao seu julgamento humano. Mas é interessante que quando essa mulher ela está aos pés do Senhor, num ato exagerado, num ato, sabe, completamente enlouquecido, nos pés de Cristo, ela alcança o perdão, porque com Cristo ele é diferente do ser humano. Jesus ele não olha a sua conduta passada. Jesus ele não olha o que você fez ou o que talvez tenha marcado a sua vida negativamente. Jesus ele veio para os que estão doentes, e doente no sentido mais amplo da palavra, talvez doente emocionalmente, doente no caráter, doente no corpo. O que importa é que com Cristo você tem a oportunidade de ter uma nova vida. Cristo ele não está para te apontar,
Cristo ele não está para te crucificar como a sociedade geralmente o faz. Cristo ele não está para te subjugar, muito pelo contrário. A palavra do Senhor diz que você deve tomar o jugo de Deus, do Senhor Jesus, porque o jugo dele é leve, o fardo dele é leve. Então, quando você está aos pés do Mestre, como essa mulher esteve, você alcança o perdão do Senhor. E alcançar o perdão do Senhor é você ter uma nova vida em Cristo. O ser humano ele não consegue te olhar com outros olhos, mas Jesus, ele consegue ver você diferente. Ele consegue ver você para além dos seus defeitos. Ele consegue ver você para além das suas limitações. Ele consegue ver você para além de tudo aquilo que as pessoas falam de você. Porque se fosse depender do meu mérito para estar falando ou expondo alguma coisa da parte de Deus, eu não sou digno de nada. Tenho tantos defeitos, tantas falhas, tantos erros, mas em Cristo, a palavra dele diz que ele pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. A palavra do Senhor diz que ele não olha como homem, mas ele olha a intenção do coração. Então, não importa como o seu coração ele venha estar, talvez ele possa estar machucado e marcado de tantas palavras que você ouviu, mas se você hoje inclinar o seu coração para Cristo, com certeza ele vai tirar esse coração de pedra, vai transformar em um coração de carne e vai te fazer uma nova pessoa. Aquela mulher, ela saiu dali como uma nova pessoa. Aquela mulher, ao ter uma atitude, um posicionamento diante do Mestre, onde ela não olhou os recursos que ela tinha ou o quanto aquele recurso iria prejudicá-la, ela não olhou para nada disso. Ela simplesmente pegou tudo que tinha e depositou aos pés do Senhor. E hoje, vale você pensar nessa reflexão. Qual é o perfume caríssimo, simbolicamente falando, que te impede hoje de quebrar essa barreira e entregar a sua vida diante de Deus? Talvez seja suas amizades, seu relacionamento, sua família, seu trabalho, coisas que você tem priorizado e que tem te impedido de ter um relacionamento com Cristo. Eu queria te dizer algo, que tudo nessa vida vai passar. Sua família vai passar, seus filhos vão passar, sua faculdade vai passar, sua empresa vai passar, seu relacionamento vai passar, você vai passar. Então talvez essa reflexão ela sirva para fazer você pensar em como você tem investido o seu tempo, seus recursos, sua saúde, aquilo que Deus colocou na sua mão. Talvez você tenha apostado em coisas que são completamente falíveis e inúteis, que não têm, importância nenhuma. Quantas pessoas elas se tornam dependentes emocionais de relacionamentos, onde elas investem o seu emocional para o outro pegar todo aquele amor, para o outro pegar toda aquela dedicação, jogar na lata do lixo. Quantas vezes você priorizou tanto um ser humano que é falho, pecador, que só pode te decepcionar? E quando você olha para Jesus, quando você olha para essa cruz, você só oferece o pior do seu tempo, o pior do seu recurso, o pior dos seus pensamentos, das suas emoções. Talvez seja por isso que as coisas não estejam indo bem na sua vida. Algumas coisas elas precisam ser prioridades. Se você quer ter uma família saudável, se você quer ter uma família unida, se você quer ter uma família abençoada, você não pode investir o pior do seu tempo. Você não pode pensar em só trabalho, só conquistas, outras coisas, e deixar o pior do seu tempo para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu esposo. Porque com certeza, se você fizer isso em algum momento, vai haver problema.
na sua casa, na sua família. Por quê? Porque você está oferecendo o pior. E geralmente a gente oferece o pior do nosso tempo, das nossas emoções para as pessoas. Quer ver só um exemplo? Tem muitas pessoas que elas tratam tão bem os outros na rua, com tanta gentileza, né? Com tanta educação, com tanto carinho, pessoas que elas nunca viram na vida, mas quando elas chegam em casa, elas depositam nos seus entes queridos tudo aquilo que é de pior. Não tem paciência, não sabe falar, não sabe compreender, não sabe ter um coração compreensivo. Chegam em casa depois de um longo dia de trabalho e oferecem o pior, né? O limite ali do emocional. Com certeza, isso demonstra que talvez, né, as pessoas que você fala tanto que você ama assim, não sejam tanto sua prioridade. Ou se são a sua prioridade, talvez você tenha se perdido nesse contexto de afazeres, e você deixou talvez aí as pessoas que você ama talvez de lado e tenha dedicado o pior do seu tempo. E fazemos isso com Jesus também. Oferecemos a Ele o pior do nosso tempo, o pior do nosso emocional. Muitas vezes você faz tudo a semana inteira e só lembra de ir na igreja dia de domingo, pensando que a relação com Deus se dá apenas em estar dentro da igreja. Eu falei no começo da live e repito agora: estar na igreja de segunda a sexta não te torna um filho de Deus, te torna um religioso, te torna uma pessoa que talvez tenha uma conduta moldada pela religião. Não faz de você uma mulher como essa mulher aqui do nosso texto, da nossa reflexão, que é uma mulher que vai além, sabe, das expectativas, além do preconceito, além da tradição, além de tudo, e ela se debruça diante do Mestre e alcança esse perdão. Eu não sei qual é a barreira que você tem que romper nessa noite, mas sem dúvida nenhuma, não tem nada melhor que a gente depositar tudo que a gente tem, a nossa vida, o nosso coração, aos pés do Senhor. Porque se a gente faz isso como ser humano, que é falho, que é pecador, que muitas vezes nos decepciona tanto, Jesus, Ele é o único homem que você pode ter a plena convicção que você pode depositar tudo que você tem no seu coração diante dele, a sua vida diante dele, e Ele jamais vai te decepcionar, Ele jamais vai te desamparar, Ele jamais vai fazer com que você se sinta só, Ele jamais vai fazer com que você, sabe, sinta que envolver-se com Ele foi uma péssima ideia, foi algo ruim. Se eu pudesse voltar atrás, eu teria feito tudo diferente, porque Deus, Ele é fiel. Um dos atributos do Senhor, né, que são os atributos de Deus, são as facetas do seu caráter, aquilo que envolve o caráter de Deus. Quais são os atributos de Deus? A onisciência, a onipresença, a onipotência. Ele é imutável. E um desses atributos diz que Ele é fiel. Ou seja, a fidelidade de Deus, ela é uma fidelidade plena. Não há falhas, não há risco. Nessa fidelidade você pode confiar. Nessa fidelidade você pode depositar todas as suas esperanças. E para a gente concluir essa live, esse texto também, ele fala sobre prioridade, né? A mulher investiu tudo que tinha para adorar a Jesus e alcançou o perdão. Então essa live, essa mensagem, melhor dizendo, ela te traz essa reflexão. Como você tem investido o seu tempo? Como você tem investido aquilo que Deus colocou na sua mão? Como você tem levado a sua vida? Talvez você que está me ouvindo pegou aí essa live pela metade e talvez você já investiu seu tempo em pessoas e as pessoas te decepcionaram. Talvez você já investiu seu tempo em medicamentos, profissionais,
e eles não conseguiram te ajudar. Talvez você investiu o seu tempo, talvez em viagens, pensando que saindo do lugar de onde você está, indo para um outro lugar, seus problemas estariam resolvidos. E você fez tudo isso e você viu que os problemas eles continuaram, né? E aí você sente um vazio no seu coração, um vazio existencial, que por mais que você tenha muita gente à sua volta, por mais que você tenha muitos recursos para poder fazer aquilo que bem entende, mas parece que nada é o suficiente. Parece que mesmo no meio de uma multidão de pessoas, você sempre está sozinho. Parece que no meio de uma multidão de gente, você, sente aquele vazio. Tem um pensamento que diz que o vazio do nosso coração, ele é tamanho, da presença de Deus. Cabe certinho. Então, talvez hoje, nessa live, Deus te permitiu estar aqui para direcionar o seu coração. Talvez você já perdeu muito o seu tempo investindo em coisas que não são significativas. Talvez seja o momento de você pautar a sua vida, priorizar a sua vida, fazer como essa mulher, não olhar para os recursos, não olhar para a barreira, não olhar para a limitação, não olhar para as suas falhas, não olhar para os seus defeitos, não olhar para o que vão pensar de você, para o que vão falar de você, e entregar-se aos pés desse mestre. Porque com certeza, se você fizer isso, ele vai conseguir, ele pode, na verdade, ele pode te conceder essa graça, ele pode conceder a você esse perdão. A graça de Deus ela é tão magnífica que ela não se limita a uma mensagem como essa, ela não se limita a um templo, ela não se limita à religião. A graça do Senhor, ela vai aonde for preciso ir para resgatar aquilo que pertence a Cristo. Eu não sei quão profundo é a sua tristeza hoje, o quão profundo é a sua necessidade, o quão profundo é a sua crise, mas uma coisa eu tenho certeza: Deus tem poder para transformar a sua situação. Amém? Espero que essa live tenha te abençoado, espero que essa mensagem tenha chegado no seu coração como uma semente que possa criar, raízes e frutificar, e que Deus abençoe a sua vida. Até a nossa próxima live. Tchau, tchau.